esta bela mensagem musical, nós queremos saudar a todos que nos acompanham no grande amor de nosso Deus revelado na cruz e confirmado com a ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa. Queremos iniciar este momento de adoração e louvor em nome deste Deus sempre presente, caminhando conosco e estando no meio do seu povo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos lembra, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isto é fato. Somos pecadores e mereceríamos justa ira e condenação da parte de nosso Deus. Mas em seu grande amor revelado em Cristo Jesus, Ele está de braços abertos e dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, neste momento, com humildade, com sinceridade em nossos corações, queremos confessar os nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e mereceríamos justa ira e condenação da tua parte. Mas em teu grande amor revelado em Cristo, tu vens a nós e ofereces gratuitamente o perdão. Por isso te suplicamos, tem compaixão de nós. Limpa o nosso coração de toda maldade, incredulidade, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos e tudo mais que atrapalha a nossa vida contigo e com as pessoas com quem nós vivemos. E dá-nos, Senhor, um coração novo e reto, cheio de fé, de confiança, que faz da tua palavra lâmpada e luz para os caminhos. Concede isto por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio sua graça, seu amor e sua misericórdia. E da parte por ordem de Jesus, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito amados em Cristo, de corações perdoados, limpos e lavados no sangue de Jesus, nós queremos ouvir a sua palavra, que certamente produzirá muitos frutos de fé, de amor, de obediência e serviço em seu reino. A primeira leitura bíblica deste culto nós encontramos no livro dos Salmos, Salmo de número 148, onde o salmista diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo.
o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que lhe é chegado. Aleluia. Até aqui esta palavra de nosso Deus. Em preparação à segunda parte da palavra de Deus, nós queremos orar. Querido Deus, gracioso Pai, suplicamos que em Teu amor Tu fales aos nossos corações, para que a Tua palavra possa produzir muitos frutos em nossa vida, especialmente de louvor e de gratidão a Ti por todas as bênçãos que Tu nos dás, especialmente pela salvação em Cristo Jesus. Ouve-nos e acompanha-nos graciosamente, por amor de Teu Filho Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Acompanhemos mais um hino de louvor ao nosso Deus. Das ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vã, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, mas te ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Muitas vezes a terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio melhorando o mal, dá-te a consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Com fé e devoção, queremos acompanhar a segunda parte da proclamação da palavra de nosso Deus, primeiramente do livro de Atos, capítulo 5, versículos 29 a 32. Novo Testamento de nossas Bíblias, Atos, capítulo 5, versículos 29 a 32. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, seu povo, o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Até aqui esta palavra de Atos dos Apóstolos. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos no livro do evangelista João, capítulo 20, versículos 24 até o versículo 26. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 20, versículos 24 até o versículo 29. Vamos acompanhar esta palavra de nosso Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-me no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E para que nós que não vimos, mas cremos, possamos continuar nesta fé e na certeza da ressurreição de Jesus, queremos com toda a cristandade espalhada pelo mundo confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Vamos dar testemunho do que nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao nosso estudo e meditar na palavra de nosso Deus, queremos acompanhar mais um hino. Vida
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam multiplicados em nossos corações, quando queremos refletir sobre o tema Regenerados para uma Viva Esperança. A base bíblica da mensagem é de 1 Pedro, a epístola deste dia, capítulo 1, versículos 3 a 5, onde nós lemos: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Estas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Que Deus Espírito Santo, em sua graça, em seu grande amor, nos acompanhe e abençoe nesta reflexão. Muito prezados irmãos, irmãs e amigos, vou referir a história contada dias atrás, na Sexta-feira Santa, de certo missionário que estava falando a uma tribo de nativos que nunca tinham escutado sobre a vida e o ministério de Jesus. Na primeira fila estava sentado o chefe da tribo, ouvindo atentamente tudo o que o missionário dizia. Quando a história de Jesus chegou no ponto da crucificação, o chefe não pôde mais se conter. Deu um salto, ficou de pé e exclamou: Parem, parem! Tire-o da cruz. Eu deveria estar ali e não ele. Aquele nativo captou o sentido do evangelho. Ele tinha compreendido que ele era um pecador. Ele que merecia a condenação à morte. E que Cristo era o único sem pecados. Meu amigo, minha amiga, quando você pensa naquela cena do Filho de Deus pendurado na cruz, em agonia, em sofrimento, qual é a sua reação? Você também consegue dizer: eu deveria estar ali? Isto nos traz à mente as palavras do apóstolo Paulo: Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. O apóstolo Pedro, em nosso texto, fala: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Este Pedro foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes no pátio do sumo sacerdote. Mesmo antes de Pedro negá-lo, o Senhor já havia dito: mas eu tenho orado por vocês, ou melhor, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. O apóstolo Paulo exerce esta tarefa na epístola.
Ele nos faz lembrar de nossos inestimáveis privilégios, a salvação da alma e uma herança incorruptível no céu. Sim, o apóstolo Pedro nos lembra destes fatos. Deus não apenas guarda a herança para seus herdeiros, mas também guarda os herdeiros para a sua herança. Os herdeiros que somos nós, que cremos em Jesus e o confessamos e vivemos em sua comunhão, já podem provar o gosto da herança, mesmo agora no presente. Pois Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Sim, esta herança tem como base a esperança viva que eles possuem na pessoa viva de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. A fé, o amor por aquele que ainda não foi visto pelos remidos, mas que é bem conhecido no coração deles. Regenerados para uma viva esperança. Por nosso merecimento? Não. Segundo a misericórdia de Deus. E misericórdia significa amor a quem não merece. Nós, você e eu, não mereceríamos o amor de Deus, pois temos pecado e constantemente nos afastamos da santa vontade de Deus. Mas Ele, amando aquele que não merece ser amado, entregou o seu Filho à morte. Eu deveria estar ali e não Jesus. Quem sou eu? Quem é você? Que um rei morreria em nosso lugar? O apóstolo Pedro lembra: na carne pecaminosa sou como barro, capim e vapor, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Na verdade, foi o salmista que lembra este fato. Mas no Espírito, agora regenerados, somos propriedade exclusiva de Deus. Somos sacerdotes do Rei e, como tal, queremos anunciar o seu nome, o seu amor e a salvação que Ele trouxe para todos. O profeta Isaías também nos lembra: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de Deus. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 4 e 5, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E o apóstolo João nos lembra: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. E em Gálatas 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo lembra: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho.
e, sendo filho, também herdeiro por Deus. E o próprio Salvador Jesus nos lembra: o vencedor, aquele que permanecer na fé, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Sim, amados, fomos regenerados para uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E esperança, no sentido bíblico, é guardar com certeza absoluta os presentes de Deus que Ele nos concedeu através da morte e ressurreição de Jesus. Como diz o apóstolo, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que não se corrompe, não se estraga, não apodrece, guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Efésios 2, 8. Qual o motivo? A salvação. Diz o apóstolo Pedro, para a salvação preparada no último dia. Como nós temos recebido estas bênçãos, como podemos nos apropriar delas e renovar elas em nosso coração? Mediante a ressurreição de Jesus. Pois nós cremos e confessamos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai. E temos a palavra de Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? Porque eu vivo, disse Jesus, vós também vivereis. Sim, o que Jesus fez por nós, isto nos garante a salvação. E como nós nos apropriamos destas bênçãos? Pela fé no Salvador ressuscitado. A fé é um presente dado por Deus. Não existe uma relação de predicados a ser preenchidos por qualquer indivíduo para fins de ter uma habilitação para receber o dom da fé. E a fé é o dom mais importante, porque sem ele, nenhum outro poderá ser manifesto pelo homem. Não tem outra maneira de nós recebermos as bênçãos de nosso Deus. E como recebemos esta fé? Através do santo batismo. Também pelo ouvir a palavra de Deus. E quando esta fé é aceita e guardada no nosso coração, como um presente precioso de Deus, e começamos a praticá-la com amor, então recebemos do Espírito Santo de Deus os dons, tão bem explicados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, que são diversos, e podemos servir cada um conforme o dom que recebeu de Deus. A fé é o nosso elo de ligação com Deus. Ele nos mantém sob a graça, a bênção, a proteção e o cuidado de nosso Deus. E em Hebreus 11:1, o apóstolo Paulo diz:
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você viu Jesus pendurado na cruz? Eu também não. Você viu Jesus ressuscitando naquela manhã da Páscoa? Não. Eu também não. Mas nós cremos, nós temos certeza absoluta de que isto aconteceu, porque houve testemunhas oculares. Jesus se manifestou aos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Este Jesus caminhava com seus discípulos, em meio às tempestades, em meio às dificuldades da vida, lá estava Jesus, providenciando para eles todo o necessário para o corpo e a alma. E assim, Jesus quer caminhar conosco, também em tempos difíceis pelos quais nós estamos passando. E podemos ter certeza absoluta que em nenhum momento estamos sozinhos, mas que Ele caminha conosco. E quando não pudermos caminhar, Ele nos carrega em seus braços. Portanto, meus amados, regenerados para uma viva esperança, vivamos como filhos amados do Pai. Pois o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Relato de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25, na Bíblia, na linguagem de hoje. Sim, esta é a nossa realidade. Regenerados para uma viva esperança. E lembremos sempre, você e eu deveríamos estar lá na cruz e não Jesus. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida, por amor, por misericórdia, a nós e a toda a humanidade. Por isto, sejamos gratos pelo seu grande amor e andemos em novidade de vida. Hoje e por tantos dias que o Senhor Deus nos conceder. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Acompanhemos mais um hino de louvor ao nosso Deus. Encontrarmos com Jesus.
guarde em sua luz. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Muito amados em Cristo, em nossos cultos nós temos um momento chamado de oração geral da igreja. E quem é a igreja? Aqueles que creem, aqueles que confessam o Cristo ressuscitado e vivo e se deleitam na salvação recebida pelos seus méritos. Por isso, nesse momento, nós queremos ter o nosso momento de oração, de intercessão e também de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Vamos falar com Ele em oração. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos por todas as bênçãos que Tu nos dás, especialmente pela salvação recebida gratuitamente pelos méritos de Cristo, quando Ele se doou em nosso lugar naquela cruz, mas não permaneceu na morte, e sim foi ressuscitado e vive. E disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Agora, Senhor, temos a viva esperança, certeza absoluta, de que um dia estaremos contigo no teu reino eterno. Mas enquanto aqui, Senhor, passamos por aflições, provações, tristezas, dores e sofrimentos. Por isso, nesta hora, te suplicamos que tu olhes em teu favor, em tua misericórdia para cada um de nós, para cada um dos teus filhos e filhas espalhadas pelo mundo, especialmente aqueles que sofrem, muitos atingidos pelo coronavírus. Queiras em tua graça acompanhá-los na certeza e dando a eles a certeza do teu amor e do teu cuidado. Bondoso Deus, acompanha graciosamente a cada um de nós no seu dia a dia, para que ali nós sejamos lembrados e possamos viver das muitas bênçãos que tu nos concedes. Querido Deus, bondoso Pai, te pedimos, fica conosco, acompanha-nos graciosamente e lembra-nos sempre do teu amor e misericórdia, e que nós possamos ser
sal da terra e luz do mundo, anunciando Cristo para todos e a salvação que provém da fé. Pedimos isto e agradecemos em nome deste Senhor e Salvador, ressuscitado, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim, e que nos ensinou a orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito amados, queremos agradecer a presença de todos. Foi muito bom estar com vocês, ter a vossa companhia aí do outro lado. E quem sabe, em breve, poderemos ter vocês aqui na casa do Senhor. E será um momento de muita gratidão, de muita alegria. Para terminar, queremos levar conosco a bênção do Senhor Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Fique firme na fé e na certeza do amor e do cuidado de Deus. Bom dia.